E agora é hora de viajar pelo mundo. Vamos dar um pulinho ali na África? É mais um episódio da série Rede Sim pelo Mundo. Então vamos falar um pouco sobre a Tunísia, esse país que está no extremo norte da África. E olha só, por aqui passaram algumas das civilizações mais importantes da história da humanidade, como os fenícios, os romanos, os otomanos, os árabes e os franceses que colonizaram o país. A língua oficial aqui da Tunísia é o árabe, mas o pessoal também fala francês. E aqui onde nós estamos é a cidade de Cartago, pertinho da capital da Tunísia, a cidade de Tunis. Foi exatamente aqui que começou a história de uma das civilizações mais importantes do mundo antigo. Esse canal que a gente está vendo aqui é o antigo porto comercial de Cartago. Ele liga até o mar Mediterrâneo, liga a cidade até o mar Mediterrâneo. E onde aqui eu estou agora, que é uma ponte, existe uma porta de 7 metros de altura. Se a gente olhar aqui embaixo da água, a gente ainda consegue ver as pedras daquela época. E essa porta existia exatamente para travar a entrada do porto militar da antiga Cartago, que ficava aqui, conseguia receber até mais de 200 embarcações. E tudo isso aqui foi feito, foi escavado aqui para ter acesso a esse porto no século 7 a.C. Olha só quanto tempo essa estrutura foi feita para a gente ter uma ideia do poderio do povo de Cartago naquela época, até que no século II a.C. os romanos conseguiram invadir o país e eles entraram exatamente por aqui. Foi mais de uma semana de batalha até eles conseguirem romper essa porta e entrar no porto militar de Cartago. E conta a história que os romanos tinham tanta raiva do povo de Cartago, porque eles eram um povo, uma civilização tão desenvolvida, tão inteligente, eles tinham uma biblioteca enorme aqui, que os romanos depois que construíram, depois que conquistaram, mataram todo mundo, tacaram areia e depois ainda tacaram sal em cima das cinzas da cidade, para que nada pudesse crescer no território que era Cartago. Então vamos falar um pouco sobre a Tunísia, esse país incrível que fica no extremo norte da África. A Tunísia faz fronteira com a Argélia, com a Líbia e tem uma vegetação que varia muito. Para você ter uma ideia, por aqui passa o deserto do Saara, tem também o mar Mediterrâneo. Na Tunísia vivem mais ou menos 12 milhões de pessoas e 97% da população é muçulmana. Estão ouvindo esse som que vem de alguma mesquita aqui por perto? Esse é o chamado para a oração dos muçulmanos. Afinal, 97% da população da Tunísia é muçulmana. A Tunísia faz fronteira com a Argélia, com a Líbia e com o mar Mediterrâneo. Que outra curiosidade aqui da Tunísia, eu não sei se você já percebeu, é que a bandeira do país parece muito com a bandeira da Turquia. Essa meia-lua aqui
ela é uma herança do Império Otomano, que a antiga bandeira do Império tinha 3 luas como essa aqui. Já da Tunísia, diferente da Turquia, tem esse círculo branco aqui em volta que representa a lua cheia. E os tunisianos dizem que os turcos copiaram a bandeira deles. Olha, e viajar é também provar os sabores do país em que nós estamos. Aqui na Tunísia, um prato bem típico que serve pra gente é essa espécie de pastel de ovo. É uma massa diferente do nosso pastel, mas que vocês estão vendo aí, eles colocam queijo, colocam ovo dentro e fritam. Então assim, bem gorduroso sim. Mas vamos experimentar. Eles botam ovo cru aqui dentro e fritam o pastel com queijo. Esse é bom, hein? É bom. Não é tão bom quanto o nosso pastel de feira, não. Mas é gostoso. Tá aprovado o pastel de ovo aqui da Tunísia. E assim a gente se despede da Tunísia. Exploramos esse país que é considerado um dos mais desenvolvidos do continente africano. Percorremos algumas cidades, como a charmosa Sidi Bou Said, às margens do mar Mediterrâneo e com sua arquitetura que parece as ilhas gregas. Estivemos em El Djem para conhecer o antigo Coliseu e rever a história de Cartago, que deu origem ao país e já foi um dos impérios mais poderosos da Terra. Vimos como vivem os trogloditas em suas casinhas de pedra, onde o tempo parece que parou. E também tivemos a sensação de visitar uma galáxia bem distante, na vila que foi cenário de Star Wars, bem no meio do deserto do Saara, onde também ficamos hospedados em um hotel que mais parecia um oásis. Então prepare o passaporte e bora viajar! E esta semana o presidente do Sindicato Rural de Cachoeiro de Itapemirim, Wesley Mendes, em entrevista à nossa equipe, falou da preocupação com a falta de mão de obra rural, um problema que vem crescendo em todo o estado. Segundo o presidente do Sindicato Rural de Cachoeiro, Wesley Mendes, o apagão de mão de obra para o meio rural é fato em todas as regiões e aqui na região sul é um momento preocupante devido ao início da colheita do café. Mas não é só o café que é impactado. A gente tem esse problema também no dia a dia do outro negócio que é muito presente no sul do estado, que é a pecuária leiteira. A gente tem problemas sérios para a contratação de pessoas especializadas para lidar com a pecuária leiteira. Para o Sindicato Rural de Cachoeiro, o momento é muito grave por se tratar principalmente de produção de alimentos e uma das alternativas é trazer mão de obra externa. O que nós, Sindicato Rural, temos que fazer é buscar soluções para que essa falta de mão de obra não seja um gargalo para o crescimento. Óbvio, os produtores rurais querem crescer. Quem planta café quer aumentar o seu plantio de café. Quem está na produção da pecuária leiteira ou em qualquer outra produção rural aqui em Cachoeiro ou no sul do estado, quer ampliar a sua produção. Acontece que a mão de obra virou um fator definitivo para você escolher se faz o investimento ou não. Ou seja, o crescimento das cidades e da agricultura e da oferta de alimentos é determinante pela oferta de mão de obra. Então, o que nós estamos fazendo para que não haja um gargalo na economia desses municípios e também de Cachoeiro de Itapemirim é buscar alternativas legais para trazer mão de obra externa.
de maneira organizada de outros estados. Mas veja, tudo isso dentro da legalidade. E é por isso que o Sindicato Rural tem que se envolver nesse processo para que ninguém erre. O presidente do Sindicato Rural disse ainda que existe uma movimentação para que consigam atrair mais mão de obra para o meio rural e apontou mais uma das principais causas aqui na região. Um dos principais motivos é a realidade, não há como fugir desse diagnóstico, é a política pública dos governos, de todos os governos implantadas no Brasil há 30 anos, necessária, nesse caso, para combater, para apoiar as pessoas que estão em vulnerabilidade social, são os programas sociais do governo. Uma informação relevante, 12.467 famílias em Cachoeiro de Itapemirim receberam benefício do Bolsa Família em abril, no último mês. Ou seja, a gente tem pessoas recebendo benefício que são impedidas de trabalhar. Não que elas não mereçam benefício, merecem sim. Isso é importante. Combater a fome e a pobreza é fundamental. Não somos contra essa política pública. Mas acontece que essa política pública é estabelecida da seguinte maneira: se você trabalhar, você pede o benefício. Então tramita no Congresso Nacional hoje, na Câmara dos Deputados, com relatoria feita por deputado capixaba, o deputado federal Evaí de Mello, para que tramita uma lei, um projeto de lei, para que as pessoas, os safristas, consigam trabalhar na lavoura, na colheita do café, sem perder esse benefício. Nós não sabemos o impacto dessa lei ser aprovada a curto e médio prazo, mas com certeza, boa parte dessas pessoas que estão nessa condição de vulnerabilidade social querem sim trabalhar, querem dignidade, querem evoluir dessa situação. É nisso que a gente acredita e é nisso que a gente aposta. E depois do intervalo, não saia daí que tem uma receita caipira de polenta com linguiça. Muito bom, hein? Para preparar hoje ainda, hein? Daqui a pouco no nosso Papo de Cozinha, um instante só.